Olá, a paz de Cristo seja com todos. Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem muito importante, principalmente para os dias de hoje, a respeito de mantermos a nossa fé, a nossa santidade, a nossa intimidade crescente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque essa passagem que eu vou compartilhar com vocês, ela traz inclusive esclarecimento sobre a declaração de alguns irmãos que erroneamente dizem que nós não podemos perder a salvação. Inclusive, eu já criei durante um tempo dessa forma, mas voltei ao primeiro lugar de entendimento que sim, toda a palavra de Deus é bem clara a respeito daqueles que viveram com Deus, com fé em Deus, em comunhão com Deus, e abandonaram a fé, isso é, traíram o Senhor Jesus Cristo. Aos que se desviam e voltam, aos que se desviam de tal maneira que negam o Senhor Jesus Cristo, sacrificando Ele pela segunda vez. E a esses, em Hebreus 6, o Senhor diz que é impossível haver restauração. Só se restaura aquilo que um dia foi edificado. Eu acho que isso é bastante claro. Poderia passar por várias passagens, mas hoje, apesar de também falarmos de santidade, de salvação, sobretudo vida com Deus, intimidade, falaremos de Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Antes, gostaria de convidar você a orar. Amém? Pai, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço que a sua palavra encontre morada em nossos corações, que nossas mentes sejam mais e mais purificadas, que nosso olhar, nosso falar, nosso agir, nossos desejos sejam purificados, santificados em Ti, Senhor, em sua santa e maravilhosa palavra, que ela vá longe, poderosa como somente ela é, capaz de separar tudo aquilo que não é verdade, deixando apenas a verdade clara, para que as escamas de nossos olhos espirituais sejam retiradas e venhamos a crescer em graça e em conhecimento do Senhor, em intimidade com o Senhor. Que essa palavra seja profundamente ferramenta poderosa em suas mãos para abalar nosso ser, nos tirando do lugar de preguiça, de comodismo, de falta de leitura, de meditação no devocional da sua palavra, na falta de cuidado com o nosso testemunho. Nós vacilamos, Senhor, mas sobretudo que venhamos a nos arrepender e sabemos que em Cristo Jesus o Senhor aceita nosso pedido de perdão sincero e nos lava, nos purifica, nos fortalece e nos ajuda a vencer os pecados e a confrontar os pecados externos, expondo eles à luz da palavra de Deus. Senhor, nos ajuda a entendermos essa mensagem e que ela transforme nossas vidas mais e mais nesse novo dia, para sermos mais santos e mais íntimos do Senhor, exalando seu bom perfume, anunciando a sua palavra a todo tempo, conveniente ou não, pregando o seu evangelho, Jesus Cristo, o seu evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos que creem. Em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Pai querido, eu te peço e agradeço porque creio. Amém. Lendo aqui em Mateus 25, parábola das 10 virgens, diz o seguinte: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes ou sensatas. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite de reserva. As prudentes, porém, levaram azeite de reservas junto com as suas lâmpadas acesas. E assim como todas 10 estavam com suas lâmpadas acesas, e, demorando o noivo, todas começaram a cochilar e adormeceram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! Saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: divide o azeite de vocês conosco, para que nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes, as sensatas, as fiéis, disseram: não. Talvez não haja o suficiente para repartir entre nós. Então vá vocês para as cidades para comprar azeite para vocês. E assim as insensatas saíram para comprar. E o noivo chegou.
E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. O noivo fechou a porta. Verso 11. Depois também chegaram as outras virgens, as insensatas, e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E ele, porém, respondeu: Em verdade, não conheço vocês. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora que virá o Senhor. No sermão escatológico de Mateus 24, um capítulo antes, o Senhor Jesus Cristo vem falando todos os sinais. É um grande resumo de Apocalipse. Ele fala isso em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13. Ele vai falar de todos os sinais, preparando o povo dele para identificar todo o sistema anticristo se levantando e a própria pessoa maligna do anticristo. E ele diz como o povo dele deve se comportar, deve proceder diante de todo e qualquer risco. Sobretudo guardando a fé e a santidade, da qual ninguém verá o Senhor, como ele mesmo diz em Hebreus 12. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ele também nos diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Deus primeiro devem crer que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Se olharmos aqui a parábola das 10 virgens, são 10 virgens. Não são 5 virgens e 5 prostitutas. São 10 virgens. Não são 5 cristãs e 5 ímpias. São 10 cristãs, 10 pessoas fiéis, que têm a lâmpada acesa, que tem fogo na lamparina, isso é, que tem o Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, que tem fé em Jesus Cristo Salvador. Mas durante a caminhada, essas pessoas não buscaram mergulhar na intimidade com o Senhor, não guardaram azeite de reserva. Azeite de reserva aqui, Deus está dizendo pra gente que significa profunda intimidade, crescente santidade com Ele. Mas as que foram prudentes, as que são e permanecerão sendo prudentes, guardaram azeite, continuaram mergulhando dia após dia em intimidade com o Senhor, crescendo em santidade, corrigindo a rota, repensando todo dia o seu testemunho e como deve viver para a glória de Deus, viver uma vida realmente digna, íntegra, honrosa, uma vida de adoração ao Deus de nossa criação que nos criou por amor e que merece a nossa obediência, nosso respeito, nossa fidelidade, nossa gratidão a todo tempo. E que sim, soframos por sermos fiéis a Jesus Cristo, que sofreu por nós, dando seu próprio sangue para a salvação de todo aquele que crê. Por amor a todo o mundo, mas para a salvação apenas daqueles que creem. E isso é um ato de aceitar a verdade e ser confrontado por ela. E nos arrependermos, confessarmos e entregarmos nossa vida a Cristo. Carregarmos nossa cruz e segui-lo. Cristãos significa pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Atos 11:26. Os fiéis de Cristo foram chamados de cristão pela primeira vez na história. Portanto, somente os fiéis de Jesus Cristo é que são cristãos. Nenhum outro é cristão. Apenas os fiéis de Jesus Cristo, que adoram somente o verdadeiro Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que não adora pseudodeuses, imagens e etc, e falsos evangelhos, porque o próprio Deus também nos fala em Gálatas 1:8, que qualquer um que apresente um outro evangelho é maldito. Ele repete, qualquer um que apresentar outro evangelho é maldito, é uma maldita. Só há uma palavra de Deus e Deus não é incompetente para deixar que a sua palavra, a única verdade absoluta que nos liberta, se perca durante a história e que seja destruída, manipulada de maneira maligna por meros seres humanos e demônios. Existem mais de 150 Bíblias hereges no mundo. Eu fiz esse estudo há uns 7 ou 8 anos atrás, na aula de bibliologia, e eu vou te afirmar uma coisa, é assustador você... Inclusive a gente se depara dia após dia com muita gente
com falsas bíblias, ou melhor, são bíblias. Bíblia significa ajuntamento de livros, biblioteca, móvel, na mão. Mas palavra santa, palavra de Deus, palavra sagrada, a escritura sagrada só existe uma. 66 livros imaculados, perfeitamente conectados, de Gênesis a Apocalipse, porque Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. Qualquer um, até um anjo de luz, que se atrever a apresentar um outro evangelho, seja maldito. Voltando aqui à parábola das 10 virgens em Mateus 25, observe que eram 10 pessoas fiéis a Cristo, mas somente 5 tiveram o cuidado de perseverar na fé, na santidade e crescendo na intimidade, como Deus também diz da palavra dele. Busquem crescer em graça e em conhecimento. Graça significa a presença de Deus ou bênçãos de Deus. É a mesma coisa, porque onde há presença do abençoador, seguem-se também suas bênçãos, a sua graça. Portanto, busquem crescer em graça. Isso é, gratidão a Deus que é gracioso e que se faz presente na vida do fiel. E também crescer em conhecimento. Conhecimento significa conhecer a Deus. Isso é intimidade. Busquem crescer em intimidade comigo, desenvolvam sua relação. Ele também diz, se acheguem a mim e eu me achegarei a vocês. Deus é generoso, Deus é misericordioso, Ele é bom. A todo tempo Ele tem chamado a todos ao arrependimento. A todos que são fiéis a continuar crescendo em graça, em conhecimento, em santidade, em pureza, em bom testemunho, em coragem e fidelidade, pregando a sua palavra. A palavra de Deus, o seu evangelho. E eles seguem ensinando pra gente. Mantenham, além das lamparinas acesas, a reserva de óleo. Mantenham a sua intimidade comigo cada dia mais profunda. Meditem na minha palavra dia e noite, todos os dias. E exercitem a minha palavra. Não sejam hipócritas. Não seja apenas a sua vida de falar, mas de fazer. Não somente declarar, mas ser realmente aquilo que eu digo que vocês são, o meu povo santo, que deve andar nos retos caminhos do Senhor. Ele também diz o seguinte, que houve um processo de verificação dessa fé, se ela permaneceria viva até o final. E ele deixou que as 10 virgens se cansassem e entrassem em sono. Veja bem, durante a caminhada tem esses processos, sim. Nós não somos perfeitos. Os cristãos mais bem lapidados da caminhada, mais exercitados, sobretudo eles são ultrapassados, porque os que vão seguindo e eles vão ficando velhos, morrendo, enfim, os outros vão experimentando mais da fé e da caminhada. É um ciclo, não há melhor um do que o outro. Há apenas um período de tempo onde alguns são mais maduros, mais exercitados na fé do que outros, que nós chamamos de anciãos, anciãs. Então, ensinam para os mais novos. Esses mais novos serão os futuros anciãos e anciãs, os discipuladores mais maduros na fé, mais exercitados, que trazem na sua alma muita cicatriz da caminhada de fidelidade a Cristo. Pois bem, ele diz que mesmo sendo assim, as 10 virgens adormeceram. E sim, isso faz parte de uma declaração clara da nossa fraqueza, porque a carne é fraca. Estamos no processo de lapidação. E sim, então nós falhamos durante a caminhada, ficamos adormecidos, como eu me adormeci durante um prazo, crendo que o cristão não pode perder a salvação. Eis aqui uma das passagens claras de que um cristão pode sim perder a salvação. Cristo diz que aquele que guardar a fé, permanecer na fé até o final, esse é que será salvo. Portanto, há um processo de guarda da salvação que está atrelada intrinsecamente, inseparadamente da santidade, da vida de profundidade em comunhão com Deus. Ele então diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. 5 tinham reserva de intimidade com Deus, 5 não tinham. Então chegaram para aquelas que tinham reservas, como realmente é a caminhada com Deus, e diz para alguém que é mais experimentado na fé, fazendo até um processo, produzindo até um processo de pecados, porque ofensa contra Deus e idolatria, algumas pessoas que são mais maduras na fé, dizendo, vou andar com essa pessoa porque ela tem mais intimidade com Deus, ela tem mais sabedoria. E sim, de fato ela tem. De fato ela tem. Mas você tem que desenvolver a sua intimidade particular com Deus. Você não tem que pongar, eu sou baiano, né? A gíria pongar significa se sobrepor sobre o corpo de outro, subir no cangote de outro, se aproveitar da força do outro. Exerça a sua fé.
Caminhe com seus próprios passos. Sim, caminhe lado a lado com homens e mulheres fiéis, com pessoas mais maduras. Sim, de fato. Aprenda com eles. Isso é uma ordem do Senhor. Aprenda com os mais experimentados na fé. E ele ainda diz mais: copiem seus passos. Passos corretos. Copiem seus passos e aprenda com seus erros. E faça melhor. Exceda, seja melhor. Sempre melhor. Ensinando as novas gerações a serem fiéis a Cristo. Então entenda aqui que o Senhor está dizendo que a gente deve andar com essas pessoas mais maduras para nos tornarmos mais maduros, mas não para a gente pongar nessas pessoas. Ah não, essa pessoa tem mais unção do que eu, essa pessoa tem uma oração mais poderosa do que a minha. Isso é mentira. Não existe oração mais poderosa do que a outra. Não existe unção mais poderosa. Unção significa a presença do Espírito Santo. Unção significa a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa como algumas seitas declaram. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Tenha respeito por ele. Isso é muito sério. É tão sério que Cristo falou que se houver blasfêmia contra ele, ele perdoará, o Pai perdoará. Mas se houver blasfêmia contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Unção significa a presença do Espírito Santo de Deus, o selo de Deus, a presença de Deus no indivíduo, fazendo dele um salvo, uma salva, um cristão, uma cristã. Que nessa palavra aqui é a virgem, ou as virgens prudentes. Todas as virgens, no caso, são cristãs. Pois bem, o Senhor segue dizendo que você deve andar, mas não deve pongar nessa unção, nessa intimidade, nessa presença de Deus, intimidade que esse indivíduo tem. Deve aprender com ele, com ela, mas desenvolver a sua intimidade, a sua santidade, porque no dia do juízo cada um vai ter que prestar conta dos seus próprios passos, dos seus pensamentos, das suas declarações, dos seus desejos. Então não venha com essa achando, eu ou você ou qualquer um, que podemos nos safar e dizer: não, Senhor, eu andei com fulano, Beltrano tinha grande unção, andei, e não é por causa dessa pessoa que o Senhor também vai me liberar? Ô Senhor, por favor, Senhor, eu fiz isso, eu preguei aquilo, eu fiz aquela outra coisa, eu pseudo isso, eu pseudo aquilo. Afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Para o inferno reservado, para o diabo e seus demônios. Essa é a declaração de Cristo no dia do juízo, para os infiéis, para os que se desviaram da fé, para os rebeldes que nunca se entregaram, nunca se arrependeram. Assim também para as 5 virgens imprudentes, que aqui representa os cristãos, né? Não 5, mas todos os cristãos imprudentes que vão se afastar do Senhor, perdendo a sua salvação por não mergulhar na intimidade. E ele ainda diz mais, que teve um momento em que, então, o noivo foi anunciado. Por quem? O noivo é anunciado pelo amigo. Então o amigo do noivo, aquele que é muito íntimo, diz: olha, levantem-se, acordem, o noivo está chegando. Observe. O amigo do noivo aqui pode ser também entendido como todos os sinais proféticos que apontam para a volta de Cristo. Ei, acordem, fiquem na vigilância. Cristo fala toda hora. Toda hora ele diz: olha, vigiem, vigiem. Ele também repete: cuidado, eu estou avisando a vocês antes que todas essas coisas aconteçam. Eu estou preparando, fiquem atentos, observem as coisas, busquem sensatez, busquem sensibilidade sobre os sinais. Não tem discernimento? Peça. Não tem sabedoria? Peça. Que se for com fé, você receberá. Então a gente entende claramente que aqui o Senhor está dizendo: olha, há avisos da minha volta. Há sinais que apontam para a minha volta. Então, as 10 levantaram, mas apenas 5 estavam realmente firmadas na fé. Depois daquele sono, daquele vacilo da caminhada, apenas 5 realmente se levantaram firmes, com azeite de reserva, e foram recebidas, entraram na festa para o casamento com o noivo. A igreja de Cristo, que se manteve fiel, a porção dos cristãos espalhados no mundo, chamado meus fiéis dos últimos tempos, ou também chamado de meus remanescentes, significa aqueles que sobram. São esses que é chamado de minha noiva fiel, que casará com o noivo. Aquelas 5 imprudentes ficaram. Sabe o que significa ficar aqui? O inferno. Elas ainda foram
em algum lugar buscar comprar azeite atrás de outras pessoas, já que aquelas 5 virgens prudentes não quiseram dividir a sua intimidade, que é uma coisa particular, foram atrás de outros. Ah, fulano ou fulana vai repartir comigo a sua unção, a sua oração poderosa. Ah, grande profeta, grande profetisa, grande pastor, grande pastora, heresias, mas enfim. Gente, isso é muito particular. Os cristãos devem andar junto, cuidando uns dos outros, como pedras que lapidam umas às outras. Mas a santidade, ela é desenvolvida no seu íntimo, é no particular. A intimidade é algo muito particular, é muito individual, assim como os seus momentos secretos de oração. Tem orações que é somente secreta, só você e Deus. Tem momentos que a oração é coletiva. Tem oração que o jejum é coletivo. Tem momentos que o jejum é coletivo. Tem momentos que o jejum é particular. Pois bem, quando as 5 imprudentes voltaram, Senhor, Senhor, abre o portão para nós, já era tarde demais. Pois o Senhor diz também em Isaías 55:6, que haverá um tempo em que buscarão a sua face, a sua presença, a sua misericórdia, o seu perdão e não encontrarão. Então vigiem e orem, busquem intimidade, porque nenhum de nós sabe o dia em que o Senhor voltará. Sabemos dos sinais, porque Ele nos ensina em sua santa palavra, perfeita palavra de Deus. O amigo do noivo anunciando, olha os sinais, o noivo vem. Ele diz que devemos mergulhar nessa intimidade. E no final, no verso 12, ele diz, portanto, vigiai, pois não sabem o dia e nem a hora que virá o Senhor. Um pouco antes aqui, no verso 11, é importante frisar isso. Depois também chegaram as virgens e disseram ao Senhor, essas virgens imprudentes, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu, em verdade, não conheço nenhuma de vocês. Em verdade, vocês não são parte da minha família. Vocês são traidores, vocês são rebeldes. Vocês são traidores, vocês são rebeldes. Então, é tão profundo isso que chega a tirar o fôlego, de fato, apesar do calor. Mais poderosa é a palavra de Deus, a verdade revelada. João 8,32. Quem buscar conhecer a verdade libertará. Busque mais da palavra do Senhor. Busque andar com pessoas que são mais maduras na fé, mas não queira ser como aquela pessoa. Ter a intimidade daquela pessoa. Desenvolva a sua intimidade com Cristo. E seja bênção para aquela pessoa como ela está sendo bênção para você também. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Deus deixa isso bem claro, que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz separação de pessoas. Ele criou todas as pessoas. A sua imagem e semelhança. E falando especificamente dos filhos e filhas de Deus, Ele diz que todos nós devemos servir a nós, a uns aos outros e a todos. Orar uns pelos outros e orar por todos, principalmente pelos que nos perseguem. Isso é bíblico, isso é real, isso é ordem de Deus. Não é uma suposição, é uma ordem, assim como a ordem de perdoar. Aquele que não perdoar não será perdoado. Há um processo e tem que ser sincero para que haja perdão. Liberação de perdão, aceitação de perdão e seguir a vida em paz. Paz com Deus, paz que vem de Cristo, paz que o mundo não pode nos dar. A paz verdadeira é a presença do Senhor Jesus Cristo. A paz verdadeira é a comunhão com Ele. Esse é o meu pedido, a minha oração. Eu te convido agora para a gente agradecer ao Senhor por essa palavra e para que Ele nos dê força, a todos nós, a seguirmos firmes na caminhada, com a lamparina acesa, com as reservas de óleo cheias, para que realmente possamos entrar na festa para o casamento com o noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Mas antes eu te peço que, se essa palavra edificou a sua vida, se você já é inscrito no canal, se inscreva, verifique sua inscrição. Se você está vindo aí pelo Instagram, quiser seguir também, fique à vontade, marque lá no sininho, tanto no canal no YouTube como nas outras redes sociais. Você pode marcar para receber todos os conteúdos. Tenho buscado colocar dentro do possível da minha agenda da correria
fazer o máximo que eu posso. Mas, sobretudo, que você compartilhe, que você comente também o que é que você achou, o que é que você entendeu. Não é o que você achou da pregação, né, do pregador, não é isso. É o que é que você entendeu, houve alguma coisa que precisa ser corrigida, porque eu sou imperfeito, e Deus diz que toda pregação deve ser colocada à prova, assim como toda profecia. Então põe à prova também o que você ouviu, por favor, faça isso, tá bom? E ore também por minha vida, ore pelo meu ministério, ore por minha família também, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque todos nós necessitamos da misericórdia do Senhor, da graça, do amor dele e um dos outros, da oração intercessória um dos outros, amém? E se você que ouviu essa mensagem até aqui não conhece ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma breve palavra para você, uma colocação que na verdade é uma pergunta provocativa. Como você acha, você que não conhece ao Senhor Jesus Cristo ou você que está afastado do Senhor, me diz uma coisa, como é que você acha que pode, criatura, cuidar de si melhor do que o próprio Criador que nos criou por amor? Diz aí, na boa, sincero, sincera. Você acha que nós, criaturas limitadas, vacilantes, podemos cuidar melhor de nós do que o nosso próprio Criador que nos criou por amor? Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Então arrependa-se de seus maus caminhos, de seus pecados. Busque aos pés do Senhor Jesus Cristo, joelho no chão, cara no pó. Suplique por misericórdia, por perdão, e ele te perdoará. Sabe-se lá o que você fez. Mas se estiver dentro do campo, fora dos pecados, que não há perdão, certamente você será perdoado, certamente você será perdoada. Será salvo, será restaurada, para viver uma nova vida, completamente diferente dessa. E vai aprender realmente o que é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de adoração, uma vida de santidade. Santo significa sanctus, significa separado das trevas. Não é o único santo de santidade, de divindade que há na Bíblia, é o santo com S maiúsculo, que é o Senhor Deus. Apenas o Senhor Deus é santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Somente. Deus triuno é santo. Nós somos os santos de Cristo, os fiéis, com S minúsculo, que significa separado das trevas, ou chamados para a glória de Deus, ou para a adoração a Deus. Então entenda que ser chamado para ser santo, ser participante da família de Deus é um privilégio, é uma honra e uma coisa que a gente não merece. É por graça. Efésios 2:8. E Deus diz que isso é uma obra graciosa dele na cruz. É uma obra 100% dele, para que ninguém ache que pode se salvar com suas próprias obras. Para que ninguém se glorie. Isso é glória de Deus. É para a honra e glória dele. Porque dele para ele são todas as coisas e nenhuma outra forma, nenhum outro caminho, somente Jesus Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então arrependa-se agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e coloque nos comentários ou me chame em privado e diga: eu creio, me arrependo e me entrego. Eu creio, me arrependo e volto para o Senhor. E eu preciso de ajuda. Eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser discipulada. Então eu te ajudarei. Trarei ao seu conhecimento e à sua vida outros irmãos e irmãs da fé, para que também ajudem a cuidar e você cresça. Como essas 5 virgens prudentes. Cresça com a lamparina acesa, reservas de óleo, intimidade com Deus. Amém? E a você que permanece firme na fé, permaneça guardando a reserva de óleo até o final, meu irmão, minha irmã. Porque é chegado o tempo da volta do Senhor. Estamos no tempo da apostasia, eu creio, pelo sinal de todas as coisas. Também chamado de princípio das dores ou pré-grande tribulação. Todos os sinais são claros. Até pessoas que não são de Cristo. Eu converso a respeito dos sinais, sobre geopolítica, sobre profecias e tudo mais. Mesmo sem usar a linguagem profecias, as pessoas compreendem e admitem. As relações humanas estão um caos, a natureza está um caos, mas tudo isso já foi predito há milênios na palavra de Deus. Uma das provas claras de que é a única palavra sagrada revelada a nós, por misericórdia, a nossas vidas. Então permaneça firme até o fim. Sobretudo, o ide do Senhor. Mateus 28, ele segue dizendo a partir do verso 18, a grande comissão: vão e preguem meu evangelho por todo o mundo.
Ele fala isso para todos os homens e mulheres fiéis a Cristo. Não é somente para homens e não é somente para homens que são, obviamente, os líderes, que recebem dom de liderança, embora todos os homens sejam cabeças, mulheres o corpo. O homem é o líder, a mulher é auxiliadora. Tem homens que recebem dom de liderança. Efésios 4:11. Assim como foram os 13 apóstolos, o último foi Paulo. Está lá em Atos 1, bem claro, e através da própria boca do Paulo em Atos, no decorrer do capítulo 8, 9, 10 e por diante, ele dizendo justamente sobre isso. E ele segue nas cartas dele, né, dizendo: eu sou um pobre miserável, me sinto indigno de ser contado entre os 12, como que nasce fora do tempo. Mas Cristo me fez apóstolo, mestre e pregador de seu evangelho. Então entendemos que em Atos 1 ele vai dizer que ele, Cristo, escolheu pessoalmente, andou com ele pessoalmente e viu ele ressuscitado. Portanto, somente Paulo foi o último apóstolo no sentido apostolado ministerial. Porque a palavra apóstolo também significa emissário, ou enviado, ou missionário de Cristo. Pois bem, em Efésios 4:11 a gente vai ver que existe ali os dons de liderança: apostolado, profético, evangelista, pastor e mestre. Que para nós que somos ocidentais, a palavra não é mestre, é professor. Aqueles que estão evangelizando dentro dos setores intelectuais, como, por exemplo, no meio acadêmico, no meio literário, no meio de geologia, geografia, história. Tá? Os pastores e aqueles que lideram a comunidade locais. O profeta é aqueles que, além de ajudar o pastor na santidade da igreja, também traz os dons de revelação. Agora tem o seguinte: revelação, sonhos e visões e interpretações. Só que tudo submisso à palavra de Deus, porque não existe mais profetas que trazem doutrinas. Acabou. Foram os profetas do Antigo Testamento. Observe que os profetas da Nova Aliança, como Ágabo, Silas, Barnabé, Judas o Justo e tantos outros de Antioquia, em todas as áreas do mundo, são profetas que falam de coisas específicas e não coisas gerais para a igreja. Pois bem, isso é um assunto um pouco mais extenso para outra ministração. Sobretudo, o meu convite é que mantenhamos a nossa fé firme, crescendo em santidade, em intimidade com o Senhor. Amém? Agora eu te convido a orar. Amém? Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento de poder compartilhar da sua palavra, o pão espiritual poderoso e maravilhoso que nós necessitamos todos os santos dias, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Que essa palavra de fato encontre morada nos corações, que eu realmente tenha apresentado ela de maneira correta, legítima, verdadeira, Senhor. Por favor, se eu falei em alguma coisa, me perdoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço perdão a todos. Que o Senhor seja glorificado, que a sua palavra seja verificada e que, de fato, se foi tudo da parte do Senhor, encontre morada em muitos corações e que seja compartilhada. E que, assim como o Senhor mesmo declarou em sua palavra, viva poderosa e eficaz, inerrante. Ela é poderosa e se estenderá por todo o mundo. E então o Senhor voltará. Eu creio e creio também que muitos que estão ouvindo e vendo agora também creem, Senhor. Creio também no arrependimento daqueles que se declararam, que vão refletir e vão se declarar culpados e necessitados da sua misericórdia e do seu perdão, Senhor. Que o Senhor envie para que sejam discipulados, cuidados, restaurados na fé, na comunhão, que cresçam com suas lamparinas acesas e reservas cheias, para a sua honra, glória e louvor, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu creio, Senhor. Sobretudo seja feita a sua vontade. Amém. Para a sua vontade, Senhor. Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, ore por mim, por minha família também, por meu ministério. E sigamos. Sigamos porque ainda temos um prazo, ainda temos um caminho antes que todas as coisas se cumpram. O sistema anticristo está formado, não por completo ainda. E nem sequer o próprio anticristo ainda se manifestou. Então, ainda há muito a ser feito. Quanto, a gente não sabe. Mas o pensamento deve ser apenas um. Vão e pregue o meu evangelho. Isso é para homens e mulheres cristãs. Para todos. Os que recebem dom de liderança e os que recebem outros dons que não são de liderança. A ordem é para todos. Vão e preguem o meu evangelho. Façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí então, eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. Amém? Grande abraço e até breve, se assim Deus quiser.